Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson Sena e hoje a gente vai continuar aí o capítulo 6 do livro de História, tá? A gente vai terminar de ver o processo de emancipação dos Estados Unidos, o processo de independência dos Estados Unidos da América, tá bom? Bora lá começar então? Gente, só pra gente se situar, na aula passada nós trabalhamos sobre os fatores que levaram eles a lutarem pela independência, né? Porque antes eles eram independentes, né? Mais autônomos, as 13 colônias da América, a da Inglaterra aqui na América, eram mais independentes, né? Aquele comércio triangular marcava a sua autonomia. Mas depois da Guerra dos 7 Anos contra os franceses, os ingleses resolveram aumentar os impostos, né? Resolveram impor uma série de restrições aqui aos colonos da América do Norte, tá bom? Isso fez com que esses colonos se revoltassem, né? Lembra do episódio do Porto de Boston, né? Que eles se vestiram de índio entraram e jogaram todo o carregamento de chá no mar. Então aí você já percebeu que não estava tão amistoso mais, né? Estava tendo muitas manifestações, até violências mesmo, tá bom? Então, o que foi que aconteceu aí, né? Após a implantação das chamadas leis intoleráveis, ou leis de coerção, leis coercitivas, você vai encontrar todas essas palavras aí, tá? Os colonos resolveram se unir, né? Se reunir, se reorganizar aí, no intuito de amenizar essa situação, né? No intuito de acabar com essas medidas autoritárias, absolutistas da coroa inglesa, tá? Então, o que acontece, galera? Nesse processo aí que a gente vai trabalhar, a gente vai falar sobre dois momentos importantes aqui para a história da história da América, tá? Olha aqui, ó, dos Estados Unidos. O processo de emancipação política. Esse processo de emancipação política, que está na página 21 de vocês, tá? Vai falar justamente do primeiro Congresso Continental da Filadélfia. O que foi que aconteceu? Os colonos, as colônias independentes se reuniram aí, tanto do norte quanto do sul, se reuniram nesse congresso lá na Filadélfia em 1774, no intuito, tá? Olha aqui, ó. O primeiro congresso, eles se reuniram com o objetivo de pedir, certo? A anulação das leis, ou pelo menos dos impostos que eram justamente colocados para eles aqui na colônia. Tá? Porém, nesse primeiro momento aí, eles ainda não estavam pensando em se separar. Eles queriam ter aquela liberdade que eles tinham antes desse autoritarismo do rei George III. Tá? Então, o que foi que aconteceu? O rei acaba rejeitando essa petição, né? Esse documento que pede para que ele amenize os impostos, que anule muitos impostos aí, tá? O rei acaba não aceitando. E o que foi que aconteceu? A partir desse momento aí, a partir dessa rejeição, olha aí, ó, a partir dessa rejeição, começa a se organizar os chamados Minutemen, ou seja, os colonos armados, começam a se organizar grupos armados para combaterem contra as autoridades aqui inglesas na América do Norte. Tá? Então, o que foram esses Minutemen? Foram grupos de colonos que pegaram em armas, já que o pedido não foi aceito, eles vão agora se organizar para entrar em conflito. E aí sim, começa a se pensar numa liberdade, tá? Desses colonos aí em relação à Inglaterra. Tá? Olha aí, ó. Em 1775, ou seja, no ano seguinte, é organizado mais um congresso, né? O segundo Congresso Continental da Filadélfia. Tá? Agora sim, essa é a diferença que você pode encontrar aí nos trabalhos, nas atividades. Qual é a diferença do primeiro para o segundo? O primeiro, como eu expliquei para vocês, eles não tinham a intenção de se emancipar. Tá? Porém, não foi aceito as propostas dos colonos, organizou-se o segundo Congresso Continental da Filadélfia. E qual era o objetivo desse segundo congresso, pessoal? Olha aqui, ó, a separação da Inglaterra. Decidiu-se, as representações dos colonos decidiram que não tem mais conversa, né? Ele não quis aceitar, então vamos nos separar. Vamos dar o ideal de liberdade agora para o povo norte-americano. Olha aí, ó. Então, o que foi que aconteceu? Depois desse congresso, depois de eles terem acertado que eles realmente iriam se separar, mesmo que para isso fosse pegado em armas, tá? No ano seguinte, foi assinado a Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Marca para os norte-americanos, tá? É um feriado que é o feriado da independência do 4 de julho, né? Aqui no Brasil é o 7 de setembro, né? 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente. Aqui nos Estados Unidos, um pouquinho antes, foi no dia 4 de julho de 1776. A partir da assinatura
da Declaração de Independência, assinatura feita pelos representantes das 13 colônias, né? Todas as colônias se reuniram aí para declarar independência. Mas o negócio aqui poderia ser até bacana, bonitinho, né? Eles se reuniram, tudo organizado. Porém, não foi tão fácil assim, galera. O que foi que aconteceu? Os ingleses não aceitaram, as autoridades inglesas revidaram, né? Tentaram oprimir e impedir que a independência fosse de fato declarada aqui na América, no caso na América do Norte, tá bom? Olha aí, ó. E aí acontece a Guerra pela Independência, uma guerra aí que durou em torno de 5 anos, né? De 1776, ano da Declaração da Independência, até 1781. Por quê? Os colônios se autodeclararam independentes. Porém, as autoridades, o rei George, não aceitou. O que foi que aconteceu? Luta, guerra. Aqui você tem uma luta pela independência, a união das colônias para expulsar as autoridades inglesas, os soldados ingleses do continente americano, tá? Olha aí, ó. E o líder dessas tropas coloniais foi esse cara bem aqui, ó, o George Washington. Esse cara aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. George Washington. Ele vai se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Ele que foi o cara que liderou todas as tropas coloniais, um cara que tinha um histórico militar aqui, tá? E vai justamente ser o líder da libertação, da luta contra os colonos, ok? Veja bem, pessoal. Só que os colonos não estavam sozinhos, porque sozinhos eles não iam dar conta das tropas inglesas, porque era uma dificuldade muito grande. O exército inglês, além da sua poderosa marinha nessa época, tinha experiência de guerra. Então, eles contaram com a ajuda dos espanhóis e franceses. Espanhóis por conta dos territórios aqui na América que eles estavam interessados também, tá? E os franceses por conta da rivalidade. Lembra que teve a Guerra dos 7 Anos? Uma das guerras entre ingleses e franceses, tá? E aí os franceses acabaram abraçando a causa e ajudando os colonos aqui norte-americanos a se livrarem das tropas inglesas, tá? Das autoridades inglesas. Olha aí, galera. Então, pessoal, depois de 5 anos, depois de muita luta, de muita batalha aí, você tem a vitória dos colonos, tá? Os colonos conseguem, com a ajuda dos espanhóis e principalmente os franceses, eles conseguem expulsar aqui os ingleses, né, as autoridades inglesas, do território norte-americano, tá bom? Então, olha só, pessoal, só dando uma pausa aí que eu acabei de lembrar de um filme muito bom que vocês devem assistir e vocês vão gostar com certeza. Um filme chamado O Patriota, que trata justamente o contexto da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Inclusive, no filme mostra essa ajuda dos franceses, né, que vieram para treinar os colonos, tá bom? Dica de filme aí sobre o nosso conteúdo, contexto histórico, independência dos norte-americanos, O Patriota, ok? Vamos lá. E aí o que acontece, pessoal? Depois dessa derrota, os ingleses saíram do território norte-americano e 2 anos depois, em 1783, foi assinado o Tratado de Paris. Olha aqui, ó. As representações dos colonos aqui, juntamente com as autoridades francesas, forçam o reconhecimento por parte da Inglaterra da independência. Então, o que representa o Tratado de Paris de 1783? Aqui, finalmente, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Aqui você tem uma nação livre, né? Então, quando se fala em independência dos Estados Unidos, a gente sempre fala muito em liberdade, tá? Porque foi justamente a primeira colônia aqui na América a se tornar livre, tá bom? Tanto é que os Estados Unidos até hoje é conhecido como a terra da liberdade, porque foram os primeiros a lutarem por essa liberdade. Dentre essas representações, você tem sido sempre aqui um dos mais importantes que vai justamente pensar na república nos Estados Unidos, perdão. Benjamin Franklin, que ajuda a fundar a República dos Estados Unidos da América, tá bom? Então, a assinatura do Tratado de Paris marca o reconhecimento da Inglaterra, da independência daqui da América, tá bom? Olha, e aí numa parte do livro de vocês tem um termo que é um título, né? Que é a fundação de uma nação, tá? Então, o que acontece? Depois da guerra de independência, da declaração, do reconhecimento da Inglaterra, é preciso se pensar em uma nação lá na América do Norte, tá? Então, o que acontece, galera? Cria-se símbolos, ferramentas para que o povo se sentisse agora em uma nação independente, tá? Mesmo que o povo nessa época que eles considerem seja diferente do povo de hoje, o povo lá, que eram os representantes que lutaram pela independência, né? Não abrangia a sua totalidade, ou seja, não pegava os mais pobres e os escravos, que naquela época ainda era escravista, tá? Mas mesmo assim já é um passo
para se ter uma nação aqui na América, tá? Olha aí, ó, representatividade do povo, era preciso ter essa ferramenta, como eu falei para vocês, tá? E aí criou-se a bandeira, olha aqui, ó, a primeira versão da bandeira aqui, não sei se dá para vocês verem, não tem 50 estrelas como hoje tem na bandeira dos Estados Unidos, nós temos 13, que representam aqui nesse momento as 13 colônias que se uniram, tá? Para a luta pela independência. E 13 faixas horizontais, vermelho e branca, que também representam as 13 colônias, tá bom? Olha, a Constituição, esse é um detalhe muito interessante, galera. Qual é a primeira coisa que se faz em uma nação, quando se funda uma nação? A Constituição. E olha o detalhe aí, galera. A Constituição de 1790 foi aprovada, ok, lá nos Estados Unidos, pelos representantes dos estados, tá? E até hoje, essa Constituição, ela vigora, ou seja, ela não foi mudada. É diferente do Brasil, né? Nós temos aí tivemos em torno de 7 ou 8 constituições aqui no nosso país. Nos Estados Unidos foi uma coisa mais organizada, que até hoje é a mesma desde 1790, tá bom? Olha aí, galera. Características. República Federalista Presidencial. Isso quer dizer que você tem uma república aqui na América, depois dessa liberdade, tá? Marcou a autonomia dos Estados Unidos. Até hoje, essa autonomia é bem mais forte aqui em relação ao Brasil, fazendo comparação aqui com o nosso país. Quer dizer que cada estado lá dos Estados Unidos tem suas próprias leis. Por exemplo, a lei da pena de morte. Em alguns estados é permitido, em outros não. E isso daí marca uma grande autonomia desses estados aí, tá bom? É o que diferencia aí, é o que garante também essa organização lá naquele país, tá bom? Foi a primeira democracia da América, então por isso que a gente estuda a independência dos Estados Unidos da América, porque foi a primeira colônia a se libertar do poder absolutista, do poder autoritário da metropolitana europeu, né? No caso aqui da Inglaterra, tá bom? E só para reforçar aqui, pessoal, é a mesma Constituição até hoje, tá bom? É o que marca a característica aí dos Estados Unidos, essa organização. Ok? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender aí esse processo final aí da luta pela independência dos Estados Unidos, tá? E aí, eu queria pegar rapidinho, antes de nós terminarmos aqui o nosso vídeo, o livro de vocês, tá bom? Deixa eu dar uma dica para vocês aí, galera, dar uma orientação. Essas perguntas que vocês encontram aí, que não tem linha, lembra que eu sempre falo isso para vocês? Vocês não precisam estar respondendo, tá bom? Eu gosto quando vocês respondem aquelas que tem linha, né? Que tem espaço para vocês colocarem no livro mesmo, tá? Mas se você quiser fazer, deixar no seu caderno, é até bom, né? Para você reforçar o seu conhecimento, tá? Então, olha só. Outra orientação. Aqui na página 24, olha, tem esse dado aqui de pesquisa. Só que a gente não vai fazer agora, tá? Olha aqui, ó, página 24. A gente não vai fazer agora porque a gente está nesse momento aí de aula em casa, tá? Você não vai pesquisar, não vai precisar fazer esse trabalho. Deixa essa página aí, não resolva agora, tá? Pule lá para o final, tá bom? Olha, na página 25 fala da Nova Amsterdã, que hoje é Nova York, e aqui é só um texto informativo que fala que além dos ingleses, lá nos Estados Unidos, tá? Os holandeses também se fizeram presentes, onde hoje é Nova York, tá bom? Dê uma lida lá depois, a nível de curiosidade, tá bom? E conhecimento também. Então, virem a página 26. Olha lá, galera. Primeira questão, não precisa fazer. Segunda, explique o que foi o fechamento do Porto de Boston e de que maneira esse ato também incitou os colonos a lutar pela independência. O fechamento do Porto de Boston foi aquela reação que se teve dos soldados britânicos depois que os colonos jogaram o chá no mar, né? O chá inglês, o chá que veio das Índias, para não serem comprado aqui, uma forma de resistência, de manifestação, eles jogaram no mar também. Ok? Terceira, resolva mais ou menos assim, quando for na próxima aula a gente dá uma corrigida aí, ok? Terceira, podemos afirmar que os ideais iluministas foram aplicados integralmente na Carta Constitucional dos Estados Unidos, promulgada em 1787 e depois aprovada em 1790? Tá? Justifique a sua resposta. Os ideais iluministas fizeram parte, sim, galera, aqui do nosso assunto aqui, da independência dos Estados Unidos. Porém, os direitos, tá, ficaram restritos aos homens, tá, porque era uma sociedade patriarcal ainda, e excluía boa parte da população, somente para os homens ricos, né, os grandes proprietários. Mas sim, tivemos ideais iluministas aqui nesse processo.
Outra informação, pessoal. Como a França ajudou nesse processo aqui, a França teve prejuízos. E isso levou à Revolução Francesa, à insatisfação da sociedade francesa também, tá bom? Quarta, elabore uma frase e que relacione os seguintes acontecimentos históricos: Lei do Chá, Incidente do Porto de Boston e Leis de Correção. Vocês devem fazer uma frase aí que fala o que foi a Lei do Chá, tá? E isso gerou uma revolta e como resposta dos colonos houve o incidente do Porto de Boston, né? A festa do Porto de Boston também que é conhecido, tá? E como resposta de repressão das autoridades inglesas sobre os colonos, o rei impôs as leis intoleráveis, ou seja, as leis de coerção, para eles pagarem o prejuízo que aconteceu aqui, tá bom? Bom, galera, essa quinta, a sexta, a sétima e a oitava, eu vou mandar para vocês aí no nosso atendimento lá no grupo, tá bom? Eu vou mandar o gabarito, façam, tá? Quando for no nosso horário, eu mando para vocês aí, ok? Qualquer dúvida, me chamem. Espero que vocês tenham gostado aí. Curtam, tá bom? O nosso vídeo. E qualquer coisa, estou aqui para ajudar vocês, ou então o professor Lhamas também. Estamos aí para ajudar, tá bom? Tchau, galera. Até a próxima aí.